Olá, você está na plataforma de cursos online da Grande Porte. Eu sou a professora Gabriela e esse é o nosso curso COBOL para Mainframe. Nesta primeira aula, nós estudaremos um pouco sobre a história do COBOL, passado, presente e futuro. Afinal, é uma linguagem de programação que está ativa no mercado há mais de 50 anos e que merece ter a sua história contada. Além disso, veremos a diferença entre processamento batch e processamento online, teoria que vai embasar todas as nossas próximas aulas. Vamos começar com o passado da linguagem. Nos anos 50, só existiam computadores de grande porte, os chamados mainframes. Essas máquinas eram chamadas de computadores de grande porte porque o seu tamanho era realmente muito grande, muitas vezes chegando a ocupar um andar inteiro de um prédio. Apesar do tamanho, a capacidade de processamento dessas máquinas era bastante limitada, principalmente quando comparada às capacidades dos dias atuais. Porém, para aquela época, quando os problemas de processamento de dados eram bem mais simples, essa baixa capacidade de processamento era suficiente e justificava os altos custos de implantação e operação de um mainframe. Poucas entidades no mundo possuíam esse tipo de máquina. Basicamente, as Forças Armadas, governos, instituições de ensino superior e algumas poucas grandes empresas. No final dos anos 50, já era nítido o crescimento do uso dos mainframes. Porém, as linguagens de programação usadas na época não eram consideradas adequadas ao mundo corporativo, pois apresentavam 3 problemas. O primeiro problema é que as linguagens de programação eram dependentes do hardware, ou seja, a linguagem de programação X faz programas que só funcionam no mainframe X. Se você trocar o mainframe X pelo mainframe Y, por exemplo, terá que reescrever todos os programas usando a linguagem de programação Y. Essa característica é muito ruim, pois as máquinas são frequentemente trocadas, porém os programas precisam continuar funcionando. O segundo problema é que as linguagens eram bastante limitadas para fazer processamento de dados não numéricos. Naquela época, não existiam profissões e formações relacionadas à computação. As pessoas que se envolviam com mainframes eram cientistas e matemáticos, e o principal interesse deles era resolver cálculos complexos de forma automatizada. Em outras palavras, eles viam nos mainframes como uma calculadora gigante. Assim, as linguagens de programação criadas não eram boas para fazer processamento de dados não numéricos. O terceiro e último problema é que as linguagens eram muito difíceis de se compreender. As pessoas sem formação superior na área de exatas tinham muita dificuldade para aprender a programar. Bom, em 1959, o Codacil, um grupo com pesquisadores do mundo todo, tinham como um de seus objetivos criar uma linguagem de programação que resolvesse esses 3 problemas. Ou seja, essa linguagem teria que ser independente de hardware, boa para processamento de qualquer tipo de dados e precisaria ser fácil de se aprender. Para cumprir esse objetivo, os pesquisadores do Codacil se basearam em outras 2 linguagens de programação que já existiam na época, o Contran, criada pelo Bob Bemer, da IBM, e o Flowmatic, criada pela Grace Hopper, uma analista de sistemas da Marinha Americana. A Grace Hopper, além de ceder a linguagem que serviu de base para a criação do COBOL, também ajudou ativamente na sua especificação. Por esse motivo, ela ganhou o título de mãe do COBOL. Ela é uma figura muito importante na área da computação, pois fez outras grandes contribuições, como, por exemplo, o conceito de compilador. Bom, a primeira versão do COBOL foi lançada em janeiro de 1960 com o nome COBOL 60. COBOL é um acrônimo para Common Business Oriented Language, linguagem comum orientada aos negócios. O COBOL não tem dono, mas a IBM, como uma das principais empresas interessadas na linguagem, acaba fazendo grandes contribuições para a melhoria da linguagem. Por exemplo, no final dos anos 80, foi feita uma atualização, removendo alguns comandos obsoletos e acrescentando novas instruções. Essa versão do COBOL ganhou o nome de COBOL 2 e é a versão que nós usamos até hoje. Após o lançamento do COBOL, o uso de mainframes cresceu muito entre as grandes empresas, que precisavam desse tipo de máquina para fazer o processamento dos seus dados. Inclusive, até algumas empresas que eram menores e que nem precisavam de fato dos mainframes, acabavam comprando por ser o único tipo de computador existente na época.
Até que, nos anos 70, surgiu a microinformática e com a sua popularização ocorreu uma grande segmentação de mercado. As empresas menores, que nunca precisaram de mainframes porque tinham poucos dados para processar, passaram a usar apenas microcomputadores para fazer o processamento, dos seus dados, porque apesar da baixa capacidade das máquinas, era suficiente para atender aquela demanda. Já as empresas maiores continuaram usando os mainframes, e esses mainframes foram evoluindo e aumentando a sua capacidade de processamento para dar conta do grande volume de dados que as empresas usavam e que continuava crescendo. Bom, a partir dos anos 2000, a IBM, que é a principal fabricante dos mainframes, percebeu um grande aumento no volume de vendas e atribuiu esse aumento ao processo de globalização. Ou seja, as empresas que já eram grandes e já usavam mainframes estavam ficando cada vez maiores e precisando de cada vez mais mainframes. Isso gerou um aumento significativo na demanda por profissionais qualificados. Atualmente, aproximadamente 85% das aplicações que rodam em mainframes estão escritas em COBOL, e esse número sobe para 95% quando o negócio pertence ao setor financeiro, como bancos e investidoras, por exemplo. Apesar da sua grande importância, a maioria das instituições de ensino não abordam assuntos relacionados a mainframes em suas grades curriculares, gerando assim uma carência ainda maior por profissionais qualificados. O aumento da demanda e a carência por profissionais qualificados provocou um aumento nos salários da área e oportunidades de crescimento rápido. A linguagem COBOL está ativa comercialmente há mais de 50 anos, um feito notável, pois a maioria das linguagens de programação dura em torno de 25 anos. Por esse motivo, os programadores COBOL ganharam um apelido carinhoso de dinossauros da computação, justificando que a linguagem é pré-histórica e que seus primeiros programadores foram os dinossauros. Bom, e quanto ao futuro? Se o COBOL já durou 50 anos, será que ele ainda viverá mais? Quanto? Será que o COBOL vai morrer? Quem vai substituir o COBOL? Calma, o futuro ainda é muito promissor para a linguagem COBOL. Aqui vale a máxima, em time que está ganhando, não se mexe. A linguagem COBOL é extremamente segura, principalmente quando comparada às linguagens de programação mais novas, que sempre apresentam problemas relacionados à segurança. Seu processamento é extremamente rápido, não apenas por estar rodando em um mainframe, mas pela maneira como as instruções e sequências lógicas foram pensadas. Em linguagens mais novas, o desempenho é um desafio constante, pois os muitos frameworks usados nas aplicações acabam deixando elas muito lentas. Bom, e finalmente, o COBOL funciona. Tem muito sistema legado funcionando perfeitamente em COBOL. Por que substituir? Para que gastar tempo e dinheiro fazendo uma troca desnecessária? Podemos afirmar que o COBOL ainda terá muitos anos de vida e cada vez mais profissionais terá que investir em qualificação para poder trabalhar nesse segmento tão importante que é o mundo dos mainframes. Bom, os programas escritos em COBOL, assim como os escritos em qualquer linguagem de programação, podem ser classificados em duas categorias. Ou o programa faz processamento online, ou ele faz processamento batch. O processamento online ocorre em tempo real e depende da interação com o usuário. É importante observar que o nome online não tem relação direta com a internet, mas com o fato de ter a interação em tempo real. Sempre que você pensar em processamento batch, imagine um processamento exclusivo, algo destinado a atender uma entidade única, exclusiva. Por exemplo, um usuário usando o caixa eletrônico para consultar o seu extrato. Esse processamento é online, pois em tempo real a aplicação depende da interação do usuário. A interação ocorre da seguinte maneira: o usuário coloca o cartão, a máquina solicita a senha, o usuário informa a senha e a máquina solicita uma ação. O usuário escolhe a ação extrato e a máquina apresenta o extrato. A interação vai continuar até que o usuário decida encerrar o contato. Um outro exemplo é o usuário fazendo uma ligação pelo seu smartphone. A interação ocorre da seguinte maneira: o usuário desbloqueia o celular e a máquina solicita uma ação.
o usuário escolhe a ação telefone e a máquina solicita o número para qual ele deseja ligar. O usuário digita o número, a máquina faz a ligação. A interação vai continuar até que o usuário decida encerrar o contato. Bom, essa é a categoria online, onde em tempo real o usuário e a aplicação estão interagindo. A outra categoria é o processamento batch. O processamento batch ocorre em lotes e não depende da interação com o usuário. Sempre que você pensar em processamento batch, imagine um processamento coletivo, algo destinado a atender muitas entidades. Por exemplo, um banco fazendo o processamento de todos os depósitos do dia. Esse processamento é batch, pois ocorre em lotes e não depende da interação com o usuário. A sequência de passos sem a interação com o usuário ocorre da seguinte maneira. A máquina vai solicitar os dados do primeiro depósito. A máquina, novamente, vai validar os dados do primeiro depósito. E, na sequência, a máquina efetiva os dados do primeiro depósito. Após finalizar todos os processos relacionados ao primeiro depósito, a máquina vai repetir o procedimento para o segundo depósito, solicitando os dados do segundo depósito, validando os dados do segundo depósito e efetivando o segundo depósito. A máquina vai continuar fazendo isso até que todos os depósitos do dia terminem e a máquina sozinha vai terminar o processo. Um outro exemplo é a companhia de telefone fazendo o processamento de todas as contas dos clientes. A sequência de passos sem a interação do usuário ocorre da seguinte maneira. A máquina vai listar todas as ligações que o primeiro cliente fez, vai consultar os planos e condições que foram acordados com o primeiro cliente e a máquina vai emitir a conta do primeiro cliente. Na sequência, a máquina vai listar todas as ligações do segundo cliente, consultar os planos e condições do segundo cliente e emitir a conta do segundo cliente. Esse procedimento vai continuar até que todas as contas dos clientes tenham sido geradas e a máquina sozinha vai finalizar o processo. É isso aí, pessoal. Leia a apostila e faça todos os exercícios propostos para essa aula. Conte para os seus amigos sobre os nossos encontros. Nos vemos na próxima aula.